Na noite de quinta-feira vazou um áudio do Cid onde ele dizia, dentre muitas coisas, isso aqui. Eles queriam que eu falasse coisas que eu não sei, que não aconteceu e não adianta. Você pode falar o que você quiser. Eu vi isso ontem. Falar o que pudesse. Eles não aceitavam e discutiam que a minha versão não era verdadeira, que não podia ter sido assim, que eu estava mentindo. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Antes de eu dar continuidade ao desenrolar dessa história, eu preciso voltar um pouquinho num passado recente, mais precisamente há 10 meses atrás, para ouvirmos a fala do decano da Suprema Corte do Brasil, o ministro Gilmar Mendes, onde ele comenta o suposto uso de prisões ilegais cometidas na Lava Jato para que pessoas que roubaram bilhões do bolso dos brasileiros delatassem. Recomendo que todos leiam o livro publicado por Emílio Odebrecht. São páginas que envergonham a justiça. São páginas que envergonham a justiça. O que se fez em Curitiba, nessa chamada República de Curitiba com a Lava Jato, nós temos que, na verdade, fazer um escrutínio muito severo. Muito severo. Muito severo. Porque se trata de algo extremamente grave. E eu já disse isso aos colegas do STJ. Tem que se perguntar que erros que se está cometendo para admitir gente tão chinfrim, tão desqualificada. E por isso também está faltando, nós decidimos, o juiz de garantia. Porque é muito grave para poupar a justiça desse tipo de vexame. Emílio Odebrecht fala, e veja, isso teria que ter um inquérito, igual a esse inquérito que nós tivemos aqui, para saber o que se passou. Porque as pessoas só eram soltas, Ministro Fachin, liberadas depois de confessarem. E fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha, e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Usando o poder do Estado. É disso que se trata. Vamos chamar as coisas pelos nomes. Sem dúvida nenhuma se trata de pervertidos incumbidos de funções públicas. Isto é uma vergonha. E eu acho que o CJF deveria investigar, a despeito deles terem deixado já as funções. Porque se trata de corrigir para que isso não mais se repita. Como nós estamos perguntando sobre os atos antidemocráticos, o que nós fizemos para chegar até aqui? E o que nós devemos fazer para evitar que isso se repita? Hoje se tem que fazer essa pergunta. Porque se trata de algo extremamente grave. A gente está diante do uso, e aí o ministro Toffoli usou a expressão, acho que de forma muito adequada, que é a tortura no século XXI. Veja que de maneira muito explícita, não é errado. Pau de arara do século XXI. O pau de arara do século XXI. Veja, Conselho de Defesa de Sérgio, o prazo de 5 dias para manifestação do assentimento ou não do acusado com as medidas cautelares consignadas. Se positivo, procederei à substituição. Portanto, é uma situação extremamente grave. E veja, tem que haver algum tipo de sanção para que a autoridade investida desse imenso poder não possa fazê-lo sem alguma consequência para o sistema. E, claro, o sistema clama por consequências, que é a anulação do julgamento. Quem faz assim não atua com imparcialidade, que é devida. E eu não vou enrolar aqui com a introdução, eu vou direto explicar o que é que eu entendi após ler tudo e ver tudo que saiu a respeito. E povo do TSE que tá me monitorando para avaliar minhas opiniões e decidirem se eu mereço um alerta, fiquem tranquilos, eu vou usar só a mídia certificada por vocês. Cid tinha um acordo de colaboração premiada há vários meses. O conteúdo supostamente deveria ser sigiloso, porém, ao longo de todos esses meses, assistimos vários trechos, talvez escolhidos, divulgados a conta-gotas nas principais mídias, que de quebra são aliadas do governo Lula. A cada semana, um trecho novo era divulgado e o assunto parecia jamais ter fim. Era como se a intenção fosse pautar todo mundo, porque do momento que você divulga a íntegra, a galera lê, forma a sua opinião e pronto. Mas se você solta isso a conta-gotas, você pode repercutir, tripudiar, criar novas narrativas e opiniões a cada semana. E aí você fica com a sensação que todo mundo só fala disso, que é de interesse de todo mundo. Isso é uma tática de marketing, mais ou menos o que a Mind fazia. Mas você lembra o que a Catanhede disse? Ela disse que antes de prender o Bolsonaro, eles precisavam convencer
você. Só que no caso rolou o efeito inverso, já que a galera encheu o saco e a questão maçante, exposta de forma militante, criou um ar de perseguição ainda maior do que a galera sentia antes. O tempo passou e tivemos a operação da Polícia Federal chamada Tempos da Verdade, onde tivemos várias prisões, entre elas a de Felipe Martins, que mesmo provando que o motivo que gerou sua prisão é falso e tendo um parecer favorável da PGR para sua soltura, continua preso. E o fato é que essa operação, conforme amplamente relatada pela mídia, teria se baseado na delação premiada do Cid. Vamos avançar um pouquinho no tempo e vamos pular para o dia 14 de março, onde os trechos da delação de Cid, sigilosa, supostamente sigilosa, né? Porque, como eu disse, trechos escolhidos para vazamento estavam na mídia toda semana. Diziam que ele, Cid, havia afirmado que Bolsonaro teria tramado um golpe de Estado e também que o próprio Bolsonaro teria mandado ele resolver a questão do cartão da picadinha. Nesse momento, Cid aciona a Polícia Federal e pede uma cópia dos vídeos da sua delação premiada. E para solicitar esses vídeos, Cid diz que o que saía na mídia não correspondia ao que de fato ele teria delatado. Portanto, era uma narrativa criada, uma falsa narrativa. Para que você entenda isso melhor, eu separei um trecho da matéria. Abre aspas. O pedido foi feito após Cid reclamar nos bastidores que trechos de seu depoimento transcrito teriam sido encaixados em narrativas, ou seja, não corresponderiam ao que ele de fato falou. O ex-ajudante de ordens reclama de pelo menos 2 pontos. Ele disse a aliados, por exemplo, que nunca teria afirmado em depoimento à PF que Bolsonaro tramou um golpe de Estado. Fecha aspas. Lembrando, galera, isso foi dia 14 de março. No mesmo dia 14, como nós sabemos, a Polícia Federal de fato conversa com jornalistas, principalmente do Grupo Globo. Bela Megali já tinha resposta para o pedido de Cid na matéria A Posição da PF sobre o pedido de Cid para acessar vídeos de sua delação. E a resposta tá dentro da matéria. Abre aspas. A Polícia Federal não pretende atender ao pedido do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, para ter acesso aos vídeos dos interrogatórios gravados durante sua delação premiada. Fecha aspas. Cid queria confrontar a versão da sua delação versus o que a mídia estava divulgando, mas essa opção foi negada. Ela não vem mais. Gravem essa informação. Agora vamos pular diretamente para a noite de quinta-feira, quando a Veja publicou o áudio do Cid. E como eu imagino, todos ouviram, eu não vou deixar esse vídeo mais longo do que ele vai ficar. Então eu vou resumir o que ele disse. Cid disse que a Polícia Federal queria que ele falasse sobre algo que ele não sabia ou que não aconteceu. E que não importava o que ele dissesse, a Polícia Federal não aceitava. E diziam que a versão que ele contava era falsa, que os fatos não poderiam ter ocorrido como ele estava alegando. 2, que a narrativa estava pronta, que eles não queriam saber a verdade, que o Cid teve a sensação de estar ali para confirmar a narrativa já criada por quem o investiga. 3, que ao citar termos de delação, a Polícia Federal dizia que ele seria indiciado e que pegaria 30 anos de cadeia. 4, que a lei como conhecemos teria acabado e que agora a lei era a Polícia Federal e Alexandre de Moraes. Entendeu? Alexandre. Ai, não aguento. Pelo amor de Deus, TSE, é só uma piada. 5, que as pessoas eram presas e soltas sob a vontade de um único juiz. 6, que Alexandre de Moraes se encontrou com o presidente Bolsonaro na casa de Ciro Nogueira. E eu já vou voltar nesse item porque os jornalistas mega informados já têm uma versão desse encontro. Aguenta aí. 7, que o mais prejudicado era Cid, porque no seu caso está envolvida a sua filha, sua esposa e o seu pai. E 8, que se ele não colaborasse, iria pegar 30 ou 40 anos, já que as pessoas de menor potencial do governo, e eu imagino que sejam os presos do 8 de janeiro, estavam pegando 17 anos de prisão. Esses aí foram os principais tópicos, portanto, vamos comentar um a um. Sobre ele estar sendo forçado a falar sobre algo que não sabia e sentir que a intenção não era a busca pela verdade e sim a confirmação de uma versão pré-criada pelos investigadores? Bom, eu não preciso dizer que não é assim que se faz delação, né? Mas eu não vou dar aqui a minha opinião, porque as pessoas são monitoradas pela Polícia Federal por opiniões que eles consideram desagradáveis na internet. Como disse o próprio moço da Polícia Federal em audiência no Senado Federal, ao explicar por que eles detiveram um jornalista português para interrogatório. O senhor, a manifestação política, ideológica é um direito dele e de qualquer outro cidadão na democracia que, graças a Deus, nós vivemos aqui no Brasil.
Mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal, ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade. Como, por exemplo, se o senhor me permite, pegando o próprio depoimento dele, temos declaração dele, ele questionado sobre ataque à honra de ministros da Suprema Corte, que ele faz na rede social dele. Isso, e aí não é questão só de ser ministro da Suprema Corte. Eu não posso fazer um ataque, eu nem nenhum cidadão pode fazer um ataque à honra do senhor que é senador, ou de qualquer cidadão, ou contra mim, que sou um delegado, diretor da polícia. Então, ataque à honra considera-se crime no nosso ordenamento legal. Então, por esses motivos aí, eu não sou doida de dar minha opinião. Então, eu vou ficar com a opinião dos ministros do STF, porque eles podem. Pode tudo. Dos objetivos, o Cid deu algum tipo de munição para levantar uma suspeição, e aí os advogados com quem eu conversava hoje de manhã falavam: o único jeito de a gente ter certeza, de checar quem está falando a verdade, é com a abertura, com o fim do sigilo. Aí eu dei risada. Eu falei: mas está parecendo então que é uma articulação totalmente orquestrada. Por isso que a gente está... Vários ministros do Supremo com quem eu conversei hoje falavam isso para mim. É para tentar pressionar para derrubar o sigilo, porque é isso que eles querem. Porque, como você bem disse, não interessa a Cid anular a sua própria delação premiada. Sim. Você fala assim: mas qual seria o motivo disso? Por que o Cid ia querer... Por quê? Não faz o menor sentido, porque não é só o Cid, é a família do Cid. Família. Então, assim, realmente, como se ele tivesse dado algum tipo de munição para os bolsonaristas, e aí eu estou falando do ponto de vista jurídico, que eu já falei da política, quando eles pedem para acabar, eles estão cogitando pedir o fim do sigilo dos depoimentos. Então vai ter essa resposta vindo do Supremo. Então eu acho que não foi... Nada deles é improvisado. Eu acho que isso é um ponto, devolvendo para você, Otávio, ficar parecendo sempre que é uma coisa assim, sem pensar. Não é sem pensar. Não. Tem método, como diria Carlos Bolsonaro. Aí ela termina aqui falando, eu cortei o áudio, mas ela fala: tudo vindo dos bolsonaristas tem método. E aqui eu tenho uma dúvida. Da Lava Jato nós assistíamos a todos os depoimentos da delação na íntegra. Era tipo uma série, mas a gente assistia todos os episódios. Qual que é o problema da delação do Cid se tornar pública? A PF negou, o STF acha que esse foi o motivo do áudio vazado. Por que as pessoas não podem ter acesso a esses vídeos, a essa informação? E no outro ponto, a Sadi fala abertamente: porque o Cid iria querer ter os termos de sua delação revogados, já que isso não atinge apenas o Cid, mas também toda a sua família, esposa, filha e pai. E aí ela diz, né, tem método. Só que na moral, eu não acho que tenha não, tá? Pra mim, o Cid trocou uma ideia com alguém e essa pessoa gravou. Ou ele mandou um áudio pra alguém e essa pessoa levou pra mídia. E a pergunta que fica pra mim é: quem seria essa pessoa? Ei, gente, então, tô passando pra avisar que tem vídeo novo, exclusivo lá na plataforma. Eu tinha feito esse vídeo pensando no meu canal, mas aí, como a gente tá numa democracia, eu fiquei com muito medo de trazer muitos fatos para um período onde o fato é relativizado. Me senti mais segura de estar lá compartilhando com a família. Então, se você faz parte da família, o vídeo tá lá. E se você ainda não entrou, eu vou deixar o link aqui, tá? Um beijo.